Maria Padilha e Maria Mulambo viveram na mesma época, exercendo a mesma profissão na mesma cidade. As duas eram cafetinas influentes e respeitadas dentro de seus próprios territórios, cada uma comandando um dos dois maiores cabarés da região. O cabaré de Maria Padilha ficava próximo ao centro da cidade, em uma área mais movimentada e sofisticada, frequentada por homens ricos e poderosos, incluindo políticos, empresários e artistas. Já o de Maria Mulambo localizava-se na parte mais humilde, encravado na periferia, em uma zona esquecida pelo luxo, mas viva de intensidade e histórias marcantes. A similaridade entre elas começava desde a juventude, pois ambas, quando muito jovens e ainda inexperientes, trabalharam sob o comando firme e astuto de Maria Quitéria, uma mulher temida e admirada por todos. Segundo a própria Maria Padilha, foi Quitéria quem lhe ensinou tudo o que sabia sobre liderança, poder, sedução e bruxaria. O cabaré de Padilha, inclusive, foi herdado diretamente de Quitéria, após sua morte, como um símbolo de confiança e reconhecimento pela dedicação que Padilha demonstrava. A rivalidade entre Mulambo e Padilha já se iniciava nessa época conturbada, quando ambas ainda estavam sob a sombra de Quitéria. Padilha era extremamente ambiciosa, determinada a conquistar respeito e riqueza, e esforçava-se constantemente para se moldar à imagem de Quitéria, buscando superá-la em tudo, no luxo, no comando e até na magia. Com o tempo, realmente conseguiu ultrapassar sua mestra em prestígio e influência. No entanto, em uma ironia do destino, Quitéria sempre demonstrou mais carinho e afeição por Maria Mulambo. Mulambo, por sua vez, era o oposto de Padilha. Desleixada com as aparências, não fazia questão de agradar ninguém e pouco se importava em seguir os padrões de elegância ou etiqueta impostos pela cafetina mais velha. Nunca quis ser como Quitéria e rejeitava a ideia de se moldar para atender expectativas alheias. Ela preferia viver à sua maneira, mesmo que isso significasse mergulhar em meio a bagunças, brigas e desorganização. Ainda assim, Quitéria parecia enxergar em Mulambo algo especial, um brilho autêntico que a fazia adorá-la profundamente, como se fosse uma filha rebelde que, mesmo difícil, tocava seu coração. A relação de Quitéria com Padilha, por outro lado, era mais fria e racional. Havia sim orgulho e aprovação pelo sucesso alcançado, mas faltava o afeto verdadeiro. O vínculo entre elas era baseado na competência, não na emoção. Quando Mulambo atingiu uma idade mais madura, já havia acumulado uma considerável fortuna. Embora ainda estivesse envolvida com o cabaré e com a administração das mulheres que ali trabalhavam, sua riqueza não vinha apenas dos prazeres da noite. Mulambo mergulhou fundo no submundo, enredando-se com o contrabando, com o jogo ilegal e até com pequenos esquemas de chantagem. Sabia usar sua aparência despreocupada e seu jeito desorganizado para despistar os que a subestimavam, quando na verdade era fria, calculista e dona de uma rede que crescia pelas margens da cidade. Foi nesse ponto que ela expressou o desejo de ter um cabaré só seu, um espaço onde pudesse impor suas próprias regras sem depender da estrutura de ninguém. Ao saber disso, Quitéria não apenas apoiou a ideia, como também decidiu provocar Padilha mais uma vez. Comprou um antigo casarão localizado exatamente na rua que Mulambo sempre mencionava com carinho, uma área da periferia conhecida por sua efervescência e mistérios, e o entregou de presente à jovem. Era uma demonstração clara de favoritismo. Para Padilha, a mais disciplinada, dedicada e estrategista de todas as suas meninas, Quitéria não ofereceu absolutamente nada. A injustiça foi sentida como uma punhalada por Padilha, que há muito acreditava merecer reconhecimento. Ela não demonstrou raiva imediatamente, mas por dentro algo se quebrou de forma irreparável. O tempo passou, e quando Quitéria morreu, muitos diziam que foi o destino, outros que foi a idade. Mas havia quem sussurrasse que Padilha estava por trás da morte, e que essa foi sua forma de se vingar pela humilhação silenciosa de uma vida inteira. O fato é que, após a morte de Quitéria, o cabaré do centro, antes pertencente à matriarca, foi deixado para Padilha, como se Quitéria quisesse, no fim, selar um acordo de paz ou talvez simplesmente reconhecer, mesmo tardiamente, sua competência. Padilha não perdeu tempo, reformou o lugar
atraiu os clientes mais influentes da cidade e transformou o antigo cabaré em um verdadeiro império noturno. O prestígio do local cresceu a níveis jamais vistos, tornando-se referência de luxo, poder e mistério. O cabaré de Padilha era um verdadeiro espetáculo aos olhos de quem passava por suas portas. Localizado no coração da cidade, o casarão possuía colunas altas, cortinas de veludo escarlate, espelhos dourados que refletiam luzes suaves e um perfume no ar que misturava jasmim com mistério. Cada detalhe parecia pensado para transmitir opulência e sofisticação. Dos lustres de cristal que pendiam do teto até o chão de mármore negro que brilhava como se tivesse sido encerado a cada hora. Era mais do que um cabaré. Era um símbolo de poder, um palco onde Padilha exercia domínio absoluto. Suas moças eram vestidas com tecidos finos, saias rodadas e corpetes delicados, adornadas com joias falsas que cintilavam como verdadeiras. Eram treinadas para se comportar como damas da alta sociedade, e Padilha fazia questão de chamá-las de cortesãs, não prostitutas. Ela queria que seu cabaré fosse lembrado como um templo de beleza e encanto, não um lugar qualquer de prazeres baratos. Em contraste gritante, o cabaré de Maria Mulambo situava-se na periferia, e embora a estrutura do casarão fosse ainda maior, encontrava-se em ruínas, como se refletisse a própria personalidade de sua dona, grandiosa, porém despedaçada por dentro. As janelas estavam quebradas ou cobertas por panos velhos, as paredes descascadas, e o cheiro de cigarro e bebida era constante. Ainda assim, Mulambo nunca se preocupou com isso. Era rica, muito mais rica do que Padilha, mas seu dinheiro ia para outros fins: subornos, dívidas pagas em silêncio, sustento de gente perdida e até ajuda aos que ninguém mais via. Para ela, luxo era desperdício. As moças que trabalhavam sob sua proteção vestiam roupas simples, muitas vezes mal passadas, e tinham uma aparência despreocupada, desleixada mesmo, sem o refinamento que Padilha exigia das suas. Mas ali, na bagunça, havia liberdade. As moças de Mulambo talvez não brilhassem como joias, mas tinham voz, riam alto, falavam o que queriam, e isso para Mulambo era mais valioso do que qualquer vestido de seda. A comparação entre as moças dos dois cabarés era constante, e esse olhar externo alimentava ainda mais a rivalidade entre Padilha e Mulambo. A elegância meticulosa das cortesãs de Padilha contrastava diretamente com a autenticidade crua das moças de Mulambo, e esse contraste gerava burburinhos pela cidade, como se os dois cabarés representassem dois mundos distintos que competiam pelo mesmo trono. Mas a disputa entre elas ia muito além da estética ou dos negócios. Maria Quitéria, a mulher que moldou ambas, era mais do que uma cafetina influente. Era uma poderosa feiticeira, temida por muitos e reverenciada em segredo. Quitéria foi quem abriu as portas do mundo espiritual para as duas, iniciando-as em segredos antigos, ensinamentos enraizados em forças da noite, dos ventos e da carne. Mas nem Padilha nem Mulambo se contentaram em aprender apenas com Quitéria. Ambiciosas, cada uma à sua maneira, buscaram aprofundar seus conhecimentos em outros caminhos, outras tradições. Frequentaram terreiros, fizeram pactos, estudaram grimórios esquecidos, conversaram com entidades antigas e sedentas por devoção. Com o tempo, tornaram-se bruxas poderosíssimas, com fama que ultrapassava os limites da cidade. No entanto, havia limites claros nas artes que dominavam. Padilha tinha grande habilidade para fazer feitiços, encantamentos e armadilhas espirituais complexas, mas raramente sabia como desatar os nós que ela mesma criava. Seus trabalhos eram fortes, mas perigosamente difíceis de serem desfeitos. Já Mulambo era impulsiva em sua magia. O que fazia tinha poder imediato, mas sua energia dissipava-se rapidamente, como fogo de palha. Por causa disso, embora rivais, muitas vezes precisavam recorrer uma à outra. Em momentos delicados, era Mulambo quem ajudava Padilha a desfazer o que havia sido feito com raiva ou precisão excessiva, enquanto Padilha, com sua disciplina, ajudava Mulambo a firmar trabalhos que sozinhos não durariam mais do que algumas luas. Mesmo entre provocações e olhares tortos, a força das duas se entrelaçava quando o necessário batia à porta.
Padilha morreu antes de Mulambo, assassinada por um homem conhecido apenas como Capa Preta. Figura misteriosa e envolta em lendas, que surgia como um espectro nas histórias sussurradas pelas ruas. Sua morte não foi natural, tampouco esperada. E quando uma pessoa morre, seu espírito é levado à roda das encarnações. Um processo sagrado, onde a própria natureza avalia a alma, decidindo se ela retornará ao plano terreno em uma nova vida ou se finalmente seguirá em direção ao Criador. É um ciclo antigo, que rege a existência de forma silenciosa e justa, reconhecendo apenas aquilo que é natural, puro, dentro da ordem que sustenta os mundos. No entanto, o destino dos feiticeiros e feiticeiras que lidam com magia negra é outro. Durante sua vida, Maria Padilha mergulhou fundo em feitiçarias proibidas, alianças com espíritos sombrios, invocações perigosas e encantamentos que distorciam as leis da natureza. A consequência disso é que, ao morrer, seu espírito já não era mais o mesmo que nascera um dia. Ele estava corrompido, transformado por tudo o que ela havia feito, absorvendo o peso dos pactos, das oferendas e das intenções ocultas. Ao chegar diante da roda das encarnações, a natureza a rejeitou. Seu espírito adulterado já não podia ser reintegrado ao ciclo natural, pois a natureza só reconhece o que é seu. E Padilha, naquele momento, era mais magia do que matéria, mais sombra do que luz. Ela tornou-se um espírito sobrenatural, preso entre mundos, rejeitada tanto pelos planos superiores quanto pela própria Terra. Sem direito à paz eterna, nem à reencarnação, ficou encurralada entre o mundo dos vivos e o mundo espiritual, condenada a vagar pelas fronteiras do invisível, impregnada pela força da magia negra que ela mesma cultivou. Outras feiticeiras que, assim como Padilha, haviam mergulhado fundo nos caminhos da magia negra, também foram rejeitadas pela roda das encarnações. Espíritos que já não eram reconhecidos pela natureza, corrompidos por feitiços, promessas e transgressões místicas. Isoladas entre os mundos, sem pertencer nem aos céus nem à terra, essas almas vagavam, inquietas e perigosas. Foi nesse limbo que Padilha encontrou essas outras como ela, fortes, indomadas, poderosas, mas perdidas. Assumindo seu papel com naturalidade, ela não apenas reuniu essas entidades, ela as liderou. Tornou-se a rainha de um exército invisível, fundando o que viria a ser conhecido como uma falange espiritual. A palavra falange, herdada do grego antigo, designava uma formação tática de combate entre soldados, e nada poderia ser mais apropriado. Padilha organizou essas feiticeiras como guerreiras do oculto, cada uma com habilidades únicas, mas todas unidas sob um mesmo propósito e um mesmo nome. Assim nasceu a Falange de Maria Padilha das Almas. Como sinal de submissão e respeito, todas as integrantes da Falange passaram a usar o nome da chefe, adicionando apenas um sobrenome ou um título que marcasse sua individualidade espiritual. Surgiram centenas de Marias Padilhas: Padilha da Encruzilhada, Padilha da Calunga, Padilha do Cruzeiro, Padilha das Sete Catacumbas, todas ligadas à original, todas sob seu comando. Esse exército feminino se espalhou pelos terreiros, pelos umbrais e pelos planos invisíveis, servindo àquela que transformou sua condenação em poder e sua rejeição em reinado. Mulambo também chegou à morte de forma inesperada, carregando consigo os mesmos pecados e marcas deixadas por uma vida de transgressão e magia. Assim como Padilha, seu espírito foi rejeitado pela roda das encarnações, e ela passou a vagar entre os mundos, sem lugar de descanso, sem destino certo. No limbo onde os espíritos corrompidos se encontram, reencontrou Maria Padilha. Por um instante, acreditou que ali, naquele plano estranho e sombrio, seriam enfim companheiras, iguais na dor e no poder, unidas pela antiga história que compartilhavam desde os tempos em que serviam a Maria Quitéria. No entanto, a recepção não foi como esperava. Padilha, agora soberana de uma falange poderosa, tratou Mulambo com frieza, como se falassem línguas diferentes, como se nunca tivessem dividido confidências, rivalidades e afetos. Ao invés de oferecer-lhe um trono ao lado, Padilha lhe ofereceu uma posição abaixo, uma fração da falange, como quem oferece migalhas a uma velha conhecida. Aquilo foi um golpe para Mulambo, que estava sozinha, sem aliados,
perdida em um novo mundo de leis espirituais que ainda tentava compreender. Decepcionada, sentiu um gosto amargo de abandono. Mas Mulambo não era fraca. Sua maior arma sempre foi a falsidade, e agora ela usaria esse dom para sobreviver. Abaixou a cabeça, disfarçou o rancor e aceitou o que Padilha lhe deu. Tornou-se uma falangeira, como as outras, e assim permitiu que Padilha tomasse dela o que tinha de mais valioso, sua identidade. Padilha a renomeou ali mesmo, como forma de selar sua autoridade. Passou a chamá-la de Maria Padilha dos Sete Nós, enterrando o nome Mulambo sob o peso de um novo título, que escondia uma história de submissão forçada e dor silenciosa. O erro de Maria Padilha foi deixar o orgulho falar mais alto. Com o tempo, ela passou a se ver como intocável, uma força absoluta entre os espíritos, dona de uma falange tão imponente que acreditava não haver nada nem ninguém capaz de ameaçá-la. Acostumada a ser temida e reverenciada, esqueceu que os maiores perigos não vêm da frente, mas pelas sombras. E foi aí que subestimou Mulambo, pensando que ela havia aceitado de bom grado a submissão. Mas Mulambo era um lobo em pele de cordeiro. Silenciosa, paciente e estrategista, esperou o momento certo. Sabia que a força de Padilha não vinha apenas de sua própria magia, mas da legião de falangeiras que a seguiam com devoção. Espíritos fortes, influentes, que reforçavam a presença de Padilha nos dois mundos. Confrontar Padilha diretamente seria suicídio espiritual. Se ousasse levantar a voz, seria esmagada pelo poder coletivo da falange. Então, Mulambo escolheu outro caminho: a arte da manipulação. Com astúcia, foi se aproximando das falangeiras mais antigas, das mais cansadas da rigidez e do comando inflexível de Padilha. Cultivou conversas, ofereceu ouvidos atentos e palavras doces, criando laços silenciosos. Algumas falangeiras, embora fiéis, carregavam insatisfações profundas. Mulambo as ouviu, alimentou essas feridas e, pouco a pouco, semeou dúvidas, instigou questionamentos como quem sopra brasas escondidas. Enquanto Padilha se banhava na certeza de sua supremacia, Mulambo, sorridente, ia minando seu império pelas beiradas, um elo de cada vez. E o mais assustador, Padilha nem percebeu. Confiava tanto em sua grandeza que nunca olhou para trás para ver quem a seguia de verdade. Em determinado momento, todas as falanges estavam reunidas em um grande encontro espiritual, uma assembleia invisível aos olhos humanos, mas vibrante e poderosa nos planos sutis. Centenas de espíritos femininos, de diferentes origens, rostos e histórias, estavam ali. Era um mar de presenças intensas, cada uma carregando sua própria dor, força e passado. Padilha, como sempre, falava mais alto, sua voz ecoando com autoridade incontestável. Ela estava acostumada a liderar com pulso firme e não esperava ser desafiada. Mas naquele dia, algo mudou. Diante de todas, Maria Mulambo se levantou. Seus passos foram lentos, mas firmes, e seu olhar queimava com algo que há muito tempo havia sido esquecido: esperança. Silenciosamente, dirigiu-se ao centro da assembleia e falou, não com imposição, mas com verdade. Perguntou, sem rodeios, quem ali desejava abandonar a falange de Maria Padilha e formar uma nova com ela. Disse que sua proposta era simples: liberdade. Nenhuma falangeira seria forçada a carregar o nome de sua líder. Quem quisesse poderia usar o nome de Maria Mulambo, mas quem preferisse manter sua própria identidade poderia fazê-lo. Mulambo não exigia submissão, e sim irmandade. A princípio, Padilha riu. Um deboche frio, alto, que ecoou entre as presenças como uma tentativa de manter o controle. Achou ridículo. Como alguém poderia ousar dividir sua falange? Mas a graça durou pouco. Os sorrisos se apagaram quando, uma a uma, mãos começaram a se erguer. Rostos que antes estavam abaixados olharam nos olhos de Mulambo com coragem. E então, mais da metade da falange de Padilha se levantou e atravessou o círculo, posicionando-se ao lado de Mulambo. O silêncio que se seguiu foi mais eloquente que qualquer grito. O império de Padilha ruía diante de seus olhos. Padilha sentiu a dor da traição e o peso do orgulho ferido. Furiosa, declarou guerra à nova falange, ameaçando esmagar aquela afronta com toda sua força espiritual.
Mas Mulambo, com uma calma que desarmava até os corações mais duros, recusou. Disse que as falanges não deveriam pagar o preço por uma briga que não era delas, que, se fosse preciso haver uma batalha, que fosse entre elas, e apenas elas, Maria Padilha contra Maria Mulambo. Duas rainhas, duas forças ancestrais, um único confronto. Assim foi dito, assim se fez. O pacto de confronto foi selado e a batalha entre Maria Padilha e Maria Mulambo se iniciou com a força de duas tempestades colidindo. Elas lutaram com uma fúria ancestral, como dois touros sagrados em campo aberto, se enfrentando com tudo o que tinham. O embate não era apenas físico ou espiritual, era simbólico. Representava o choque entre dois modos de liderar, duas formas de poder, dois caminhos dentro do invisível. A cada ataque, o plano espiritual estremecia. A cada defesa, entidades observavam em silêncio, entendendo que aquela luta marcaria eras. A guerra se estendeu por dias e noites que não seguiam o tempo dos homens. Para os vivos foram apenas ecos no ar, mas no mundo espiritual, as forças se digladiavam sem cessar. Nenhuma das duas cedia, nenhuma das duas fraquejava. Maria Padilha, com seu fogo altivo, comandava com autoridade. Maria Mulambo, com sua inteligência fria, contra-atacava com astúcia. Após tanto tempo, quando a exaustão se tornou um pacto mútuo, decidiram firmar uma trégua. E essa trégua permanece até hoje, tênue como um fio de navalha. Padilha já avisou mais de uma vez. No dia em que a trégua cair, ela virá com tudo. Mas Mulambo apenas sorri, como quem já sabe de algo que ninguém mais sabe. E assim, à medida que o nome de Padilha se espalhava como relâmpago entre os terreiros, encantando e assustando, o nome de Mulambo também crescia, silencioso e constante, como a raiz que rompe o chão. Quanto mais moças entravam para a falange de Padilha, mais mulheres se aproximavam da força de Maria Mulambo, atraídas por sua promessa de liberdade e autenticidade. O que antes era uma disputa se tornou uma dualidade. Duas forças femininas gigantescas, rainhas absolutas do plano espiritual. Cada qual com sua corte, seu estilo, sua força e suas sombras. Hoje são as entidades femininas mais conhecidas nesta terra. E só quem já sentiu sua presença sabe o verdadeiro tamanho de seus poderes. Entre elas, ainda existe a tensão de um passado não resolvido, mas também o respeito de quem conhece profundamente a outra. Em muitas ocasiões aparecem lado a lado, de mãos dadas, sorrindo, como se fossem velhas amigas. E talvez, em algum plano, ainda sejam. Mas todos sabem, o mundo tremerá no dia em que essas mãos se soltarem novamente.